Você lembra da verba indenizatória na Câmara Municipal de Uberlândia? Aquela que motivou a prisão da maioria dos vereadores no ano de 2019, em razão de desvios investigados pelo GAECO com o uso desse recurso da verba indenizatória. Pois é. Ela volta a dar as caras na cena legislativa. Quem vai explicar melhor essa história pra gente é ele que está aqui, entende muito de política, meu querido Danilo Cacheta. Danilo. Tudo Danilo. bem? Boa tarde a todos. Danilo, o fantasma está voltando, Danilo. Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Rafael. É impressionante que, invariavelmente, a gente tem que voltar aqui para falar desse assunto que já está sepultado, como você disse, desde 2019. Depois que 20 vereadores foram para a cadeia por causa de rolo da verba indenizatória. A palavra é essa. E lembra que, gente, nós somos manchetes no Brasil inteiro de forma negativa, com a maior quantidade de vereadores presos numa operação que foi realizada. E o próprio Ministério Público depois recomendou o fim dessa verba indenizatória. E agora... Foi feita uma resolução suspendendo a verba indenizatória à época, Rafael. E é bom que se diga o seguinte, o que era a verba indenizatória? Vamos explicar, isso é importante. Pois é, cada vereador de Uberlândia, são 27, cada um tinha direito a R$10 mil por mês para custear despesas do gabinete. Por exemplo, material gráfico, panfleto, publicidade, combustível. A gente chama de material de escritório, né? Material de escritório também. Então, assim, alguns itens que a resolução autorizava, então ele recebia aquilo em dinheiro limpo. O que aconteceu? Na época, o Ministério Público Estadual encontrou um esquema que as gráficas emitiam notas fiscais frias para poder reembolsar os vereadores. E aí aquilo acabava que o serviço não era feito e o dinheiro ia para o bolso do vereador. Vamos explicar de uma forma bem clara. Por exemplo, eu sou o dono da gráfica e o Danilo é o vereador. O Danilo entrava em contato com a gente e eu falava, não, tudo bem, vamos fazer um acordo aqui. Era 60%. Então você faz assim, me dá R$6 mil de panfleto. R$6 mil de panfleto, aí você me dá a nota de R$6 mil. Eu te dou a nota de R$6 mil. Mas na verdade esse panfleto, alguns nem... Não, aí você fazia 100 panfletos. Entregava entendeu? Só para aqueles nomes assim, mais conhecidos da cidade e tal, beleza. E a partir do momento que fazia isso, eu pegava e devolvia essa grande parte do dinheiro para o vereador. E a gráfica devolvia. Por que ela devolvia? Qual era a vantagem dela? Depende da negociação. Tinha gráfica que tinha participação e recebia parte desse dinheiro, devolvia uma parte, ficava com a outra parte. Tinha gráfica que fazia pelo fato de ser o vereador cliente dela, fidelizava um cliente, então sempre tinha demanda. E tinha gráfica que também deixava crédito para se usar depois na época da campanha eleitoral. Então aí o vereador usava aquilo como crédito para custear a campanha. Quer dizer, era um verdadeiro absurdo um esquema fazia. Mesmo de corrupção. E hoje, surpreendentemente, o vereador Antônio Carrijo, do PSDB, durante o grande expediente, que é um momento em que o vereador pode usar a tribuna livre da Câmara para falar de qualquer assunto, ele defendeu a volta da verba indenizatória, puxando um gancho na eleição da nova mesa diretora que ocorreu ontem, depois de uma manobra desse grupo político, inclusive articulado pelo vereador Carrijo. Eles anteciparam a data da votação, a mesa diretora foi eleita, tudo bem, e aí agora, em razão dessa nova eleição, ele diz que a mesa tem que pensar na estrutura da Câmara, uma forma de dar estrutura para os vereadores trabalharem e, inclusive, pensar na volta da verba indenizatória. Vamos ver o que ele diz? Vamos ver, por favor. Nós temos uma resolução que suspendeu, em 2019, a questão da verba indenizatória, na questão da licitação. Então, a verba indenizatória, ela existe hoje. Ela foi só suspensa a tramitação dos processos em 2019, no sentido de suspender de imediato todos os contratos assinados, licitações e andamento referente à verba indenizatória regulamentada pela resolução 102 e 122. Então eu peço, senhor presidente, que nós possamos voltar, vereadora que entrou nessa casa e todos os demais vereadores, o vereador Gilvan, que nós possamos, vereador Leandro, possamos refletir a questão da estrutura dos senhores vereadores e assessores, porque é fundamental para um bom atendimento da cidade de Uberlândia, para a população. Nós, vereadores, temos que ter. É fundamental para o bom atendimento da nossa população. Eles têm 16 assessores, cada um.
Os integrantes da mesa diretora têm mais assessores, são 16, eu estou falando sério, gente, são 16 assessores que cada um dos 27 vereadores tem. Para atender a população. E não está sendo suficiente lá, precisa de mais dinheiro da verba indenizatória. Até ontem, no Jornal Paranaíba, eu mencionei a questão da estrutura física do prédio da Câmara, porque realmente está inadequada. O prédio da Câmara é muito antigo e já não comporta mais a atual estrutura do Legislativo. Os gabinetes são mínimos, Rafael. Custa caber 3 pessoas lá dentro. A cidade cresceu e a Câmara não. Não tem espaço nem para esses 16 assessores trabalharem. Muitos deles acabam batendo o cartão, o ponto lá e indo embora. Diz que faz trabalho na rua, trabalho externo, mas nunca aparece lá. É outro problema que tem a Câmara Municipal com a sombra dos funcionários fantasmas. Já foi motivo de denúncia também no passado e tudo mais. Então, o que acontece? A estrutura física do prédio, melhorar as condições, computadores, mobiliário, estrutura. O vereador Sérgio do Bom Preço, que está encerrando o mandato na presidência agora, mudou o ar-condicionado do plenário. Era uma coisa horrorosa lá, você morria de calor, aquele tanto de gente. Quando tinha manifestação, por exemplo, que aumentava, as pessoas iam para o plenário fazer alguma manifestação, você quase morria de calor lá. Então, assim, tem que pensar, tem na estrutura física do prédio, um local para atender a população e até mesmo, se for o caso, comprar alguns carros para que os vereadores possam utilizar durante o trabalho, mas de uma forma estruturada, regulamentada. Não é a verba indenizatória, que já foi extinta no passado, que era um complemento do salário do vereador. Imagine, ele recebia 15 de salário, mais 16 assessores, mais 10 mil reais que ele acabava colocando no bolso. E me estranha essa defesa feita hoje, pública, do vereador Carrijo, lá na tribuna, porque na época, quando o escândalo estourou, ele não usava a verba indenizatória. Então, ele foi um dos únicos, tinha ele, 22. O Adriano Zago, parece que não usava, eram poucos. Então, ele foi um dos poucos que não usavam a verba indenizatória por decisão dele. E agora ele está defendendo a volta da verba indenizatória. Estranho, tem alguma coisa estranha lá na Câmara, como aliás costuma ter mesmo. Alguma coisa muito errada. E quando Danilo Cacheta chega lá, inclusive, até o ar-condicionado é trocado, tudo tem que mudar. Vira uma buvuca só lá. Mas nós esperamos, por favor, que esses vereadores representem a população e que melhorem o atendimento da população estando presentes na vida da população. E não só no período eleitoral, não só na hora de pedir voto, mas estar presente, estar no gabinete, receber o povo. Porque esse é um questionamento que a gente recebe de muitas e muitas pessoas. Você chega lá para visitar um vereador, o vereador não está. Aí o assessor chega... Sei que horário que ele vem, às vezes reunião, tem lá. ou isso, aquilo. E aí assim... Então é o seguinte, gente, vamos ficar atento, porque o momento agora é só de alerta, porque foi apenas uma fala na tribuna, não tem nada concreto não, mas essa fala na tribuna já é um sinal de que a conversa está rolando nos bastidores, já tem tempo, eles estão vendo alternativas lá, o vereador Carrijo hoje, inclusive, falou na possibilidade de acionar o Ministério Público para ver a opinião do Ministério Público, então quer dizer, o negócio é bem estruturado, eu acho que a população precisa ficar atenta, acompanhar, ver o que está acontecendo, a gente vai alertando aí o povo. Exatamente. E já aproveito, como eu gosto de dizer, liga para o teu vereador agora, pode ligar, você tem um contato dele, liga para o vereador e fala assim, vereador, concordo ou não concordo? Pode fazer isso, fica à vontade. Até porque ele é seu representante, é o representante da população. Obrigado, Rafa. Obrigado viu? Tchau, Obrigado, gente, nosso querido Danilo Cacheta. E claro, tendo novidades em relação a isso, a gente volta a trazer as informações